São Marcos, capítulo 5, livro de Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Depois nós vamos também em João 3,16, mas agora nós vamos ficar aqui com esse versículo. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra. Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz falar comigo aqui nesta tarde. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa sair deste lugar edificado pela tua palavra. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor. Amados ouvintes, esta é uma transmissão aqui direta, ao vivo, da nossa sede mundial. Estamos no segundo dia da campanha, quando a mão de Deus toca. E quando nós falamos, quando a mão de Deus toca, nós estamos falando da ação de Deus. Nós estamos falando de quando Deus age, de quando Deus se manifesta, de quando Jesus se manifesta. Pois bem, aqui está uma passagem para nós meditar. Este homem, que era um principal da sinagoga, chamado Jairo, a sua filha estava enferma, e ele ouviu falar de Jesus, e ele foi até Jesus, foi procurar o socorro, porque ele acreditava que Jesus tinha poder para curar a sua filha. E quando ele chegou naquele local onde estava Jesus, ele ficou surpreendido. E ele teve ainda mais certeza, creio eu, porque ele viu algo extraordinário que aconteceu ali. Uma mulher, se vocês leram um pouquinho antes, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, já havia gastado tudo com os médicos, havia colocado um propósito no coração, que se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E esse homem vê tudo isso acontecer, o esforço daquela mulher, e aquela mulher sendo curada, conseguindo tocar em Jesus, sendo curada. Um grande alvoroço acontecendo quando Jesus pergunta: quem me tocou? Quem foi que me tocou? E os discípulos diziam: como pode, Senhor? A multidão lhe aperta. E o Senhor pergunta: quem foi que lhe tocou? Jesus então respondeu e disse: alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou com um propósito. Alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento, aquela mulher se manifestou dizendo: fui eu, Senhor, que te toquei. E quando eu lhe toquei, eu fui curada da minha enfermidade. Imagine vocês, aquele homem olhando para esta cena, ele que havia ido até ali para buscar a cura para a sua filha, ele tem a certeza ainda maior
que ele havia tomado a decisão certa, que ele estava no lugar certo. Mas de repente, quando todo aquele alvoroço termina e com muito esforço, ele consegue se aproximar de Jesus, para falar com Jesus acerca do problema, da situação, da enfermidade da sua filha. Nós lemos esses 2 versículos que a Bíblia diz que enquanto ainda ele estava falando, ele ainda não havia se pronunciado completamente a Jesus, ele ainda estava falando, explicando o que é que estava acontecendo na casa dele. E a Bíblia diz que naquele momento, enquanto ele estava falando, provavelmente alguém toca no seu ombro, e quando ele olha, era alguém de lá da sua casa, e ele inclina o ouvido e ouve o que aquela pessoa queria falar com ele, e aquela pessoa traz uma notícia muito ruim. Aquela pessoa traz uma notícia que provavelmente entristeceu, com certeza, não provavelmente, com certeza, entristeceu muito o coração daquele pai. E aquela pessoa diz: olha, a sua filha já está morta. Ela morreu. Você veio aqui buscar socorro, não foi? Mas tem uma coisa: não há necessidade mais de você incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Quer dizer, as palavras daquele mensageiro era: não tem mais jeito, não tem mais solução. Você está correndo aí atrás da solução para a sua filha que está enferma. Fez bem você por ser um pai, lutou pela sua filha. Porém agora, o que resta para você é voltar para a sua casa, sepultar a sua filha. A sua casa já está cheia de gente, chorando, se lastimando. A morte bateu e entrou na sua casa. Imagine o coração desse pai, que estava ali, meus irmãos, com desejo, com a fé tão grande, acreditando de que Jesus iria até a sua casa para curar a sua filha. Então, nesse momento, a Bíblia diz que Jesus ouviu a palavra do mensageiro. Ele ouviu, e ele olhou para aquele homem e disse para ele: olha, eu ouvi, mas tem uma coisa: não temas, crê somente. Não temas. Aleluia. Não temas. Continue acreditando. Continue com esse propósito. Continue com esta fé. Agora, eu imagino aquele homem naquela situação. De um lado, ele ouvia uma palavra de morte. Ele tinha certeza que o mensageiro estava falando a verdade, porque era um homem de confiança dele, e ele sabia muito bem qual a situação que ele havia deixado
a sua filha. Então, de um lado, ele tinha aquela notícia ruim, aquela palavra de morte, aquela palavra que já não adiantava, já não tinha mais recurso, já não tinha mais solução, já não havia mais nada a fazer. Mas do outro lado, a voz poderosa de Jesus, dizendo para ele: crê somente, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, continue acreditando, continue confiando. Agora, coube aquele homem a escolha, a decisão. Em que palavra? Qual palavra ele iria ficar? Ele poderia ter olhado para Jesus e dito: Senhor, lhe agradeço muito, Senhor foi muito gentil comigo, porém eu vejo que já não tem mais solução, tem muitos enfermos aí para o Senhor curar, continue curando, eu vou para a minha casa sepultar a minha filha. Ou tomar a decisão de olhar para Jesus e dizer: Jesus, agora não é um caso de enfermidade, agora já é um caso de morte, porque agora a situação já não é de uma pessoa enferma, agora a situação já é de uma pessoa que está morta. Até o momento que ele havia visto era Jesus curando uma pessoa que estava doente. Ele não havia visto Jesus ressuscitar um morto. Porém, quando ele ouviu a palavra de Jesus, ele conseguiu crer, ele conseguiu acreditar que Jesus não podia somente, e não tinha e não tem poder somente para curar uma enfermidade, mas também tem poder para ressuscitar até mesmo uma pessoa que está morta. Aleluia! A morte já havia invadido a casa daquele homem. O luto já estava naquela casa, já havia tomado conta daquela casa. Mas aquele homem ali, ouvindo a palavra de Jesus, aquela palavra de encorajamento, aquela palavra incentivando ele a continuar acreditando, naquele momento ele conseguiu acreditar. Ele conseguiu, pelo menos teve uma atitude de fé. E aí é o ponto. Nós estamos na campanha. Quando a mão de Deus toca, nós estamos falando da ação de Deus. E aí é o ponto principal. Quando nós conseguimos acreditar, confiar e permitir, porque Deus só vai agir na nossa vida. Jesus só vai agir. Se aquele homem tivesse dispensado Jesus e diz: Jesus, olha, eu não consigo acreditar, o senhor está falando, talvez esta palavra seja uma palavra de conforto, de consolo, eu agradeço. Mas naquela hora, através da sua atitude,
ele permitiu a ação de Deus na vida dele. Ele permitiu. Aleluia, glória a Deus. O crer, quando Jesus estava dizendo, não temas, crê somente. Quando Jesus estava dizendo, crê, Jesus estava dizendo, me permita que eu continue esta obra. Quando Jesus não disse, não temas, Jesus estava dizendo para ele, não tema a morte, não tema esta situação, porque aqui está aquele que é maior do que a morte. Aqui está aquele que pode vencer a morte. Esse crer, esse acreditar, levou aquele homem a levar a solução para a sua casa. Quando chegou lá na casa, a filha dele realmente estava morta. Mas Jesus, que é o dono da vida, o autor da vida, ele olha para aquela menina morta, ele diz, ela não está morta, ela está dormindo. Riram-se de Jesus. Como pode um homem desse? Nós temos certeza que esta menina está morta. Jesus disse, não, tira todos esses incrédulos para fora. Não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser o pai, a mãe da menina e alguns dos seus discípulos, que também já tinham dado provas para ele, que acreditava nele, que confiava nele, não só para esta vida, mas até para quando a morte chegasse. Pegou aquela menina pela mão e disse, menina, levanta-te. E o fôlego de vida voltou àquela menina. E ele entregou aquela menina viva para o seu pai. O crer de Jairo levou ele a vencer aquela situação. A morte que havia entrado na casa dele. Agora eu vou com vocês. É um versículo muito conhecido. João 3,16, você pode abrir a sua Bíblia aí? Um pouquinho para frente. Eu vou já continuar lendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós voltamos de novo ao crer, ao acreditar. Lá a situação era da morte física. Lá na casa de Jairo, a situação era a morte física da sua filha. Jesus venceu, porque ele conseguiu crer. Agora aqui em João 3,16, nós vemos de novo a palavra crer, acreditar, permitir a ação de Deus na nossa vida. Mas agora o crer aqui não é para vencer a morte física. O crer aqui é para vencer a morte espiritual. Porque nós lemos todo aquele que nele crê. Na sequência, você vai ver, para que não pereça. Para que não, observe aí, você vai observar, para que
para que não para aquele que nele crê, não. Esse perecer aqui, Jesus, a palavra já está falando de nós conseguirmos crer no Senhor para vencer a morte espiritual, porque no final diz, mas tenha a vida eterna. Vocês estão observando depois do crer? Tem o não pereça, porém tenha a vida eterna. Então, quando Jesus está falando do crer para nós, através desta palavra, nós vamos ver que ele está dizendo também, da mesma maneira que disse para Jairo, mas numa situação diferente, porque nós também chegamos a esse ponto da escolha, da decisão. Nós também estamos vivendo uma situação um pouco parecida com a situação daquele homem, porque todos os dias recebemos mensagens de morte. Todos os dias recebemos palavras de morte. Na verdade, estamos cercados. E o que é esta morte? É o mundo, o pecado, aquilo que leva o homem à condenação, aquilo que leva o homem a viver uma vida sem Cristo. Observe vocês que a palavra daquele mensageiro que foi até Jairo foi para convencer ele que não adiantava mais ele buscar o socorro em Jesus, que não havia mais jeito. Era uma palavra tentando convencer ele a desistir daquele propósito. E vocês hão de concordar comigo, todos os dias nós recebemos esse tipo de palavra, não é verdade? Mensageiros do inimigo, mensageiros de Satanás, trazendo mensagens para nós desistirmos melhor, para que a igreja desista do caminho, para que a igreja desista da santidade, para que a igreja desista de lutar contra o erro, contra o pecado, contra o engano, contra a mentira. Aí que entra o crer, o acreditar, o confiar. Agora o nosso crer já não é como o crer de Jairo, que era uma ressurreição naquela vida e aquela menina continuar viva e depois voltar a morrer. Agora esse nosso crer tem que ser além, é para crer na vida eterna. Aleluia. A mesma palavra Jesus fala conosco. Não temas, crê somente. Agora a situação é muito mais além do que nesta vida. A situação do crer agora, do acreditar, já é para a vida eterna. Confiar no Senhor, confiar em Jesus, não somente como aquele que pode curar as nossas enfermidades, resolver os nossos problemas. Confiar como nós estamos na campanha, quando a mão de Deus toca, que a ação de Deus,
que o poder de Deus não é somente para esta vida, mas principalmente e muito mais para a vida eterna. A vida eterna. Aleluia! Que ação, o poder, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi somente para esta vida, mas principalmente o objetivo principal é para nós vencer a morte. A morte. A morte. Mas não a morte física, mas a morte espiritual. Aquela morte que quando o homem pecou, o homem traiu a Deus, lá no jardim, esta morte começou a tomar conta. Aí Deus fez o plano perfeito, como nós lemos, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Vocês estão observando que em tudo precisa crer no Senhor? Você precisa crer para ser curado da sua enfermidade. Você precisa crer para ter a sua vida prosperada. Mas existe aqui um crer muito especial, que é aquele crer que faz a gente dar condições e permite Deus agir na nossa vida de uma maneira tão extraordinária, que nos dá condições de vencer o pecado, de vencer o mundo e nos dar garantia da vida eterna. Garantia da vida eterna. Aleluia. É isto que Deus quer de nós. Esta fé, esta confiança, esta certeza, aleluia, que a morte não vai poder nos vencer. São João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão Satanás, de novo ele veio para matar, roubar e destruir. Está aí a morte. Todos os sintomas da morte: matar, roubar, destruir. Aí Jesus nunca deixa terminar assim. Ele diz: mas eu vim para que tenham vida, e a vida com abundância. Quando ele diz a vida com abundância, ele está dizendo não somente aqui, esta vida nesse mundo, mas a vida eterna com o Senhor. E a prova que Jairo deu para Deus, para Jesus melhor, que ele estava crendo, acreditando, ele de uma maneira, ele permitiu, ele continuou caminhando, ele afastou aquele que havia trazido aquela palavra de morte, e escolheu ficar com a palavra de Jesus. Traduzindo, ele escolheu permitir que Jesus fizesse segundo a vontade dele. Vamos, Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo. A porta da minha casa está aberta. Pode entrar na minha casa, Senhor, e faça o que é necessário fazer na minha casa. E eu quero, ou é necessário, aleluia,
nós entendermos isto, meus irmãos, que nós temos uma morte para vencer. Quem sabe disso, levanta as mãos. Nós temos. E é muito mais terrível do que a morte física. Nós temos a morte, que é a morte espiritual, a morte da alma, a condenação. E nós só vamos conseguir vencer esta morte se nós fizer como este homem fez: acreditar em Deus, acreditar nos planos de Deus, permitir que Ele venha agir na nossa vida, porque nós de nós mesmos não temos esta condição. Qual foi o único que venceu a morte? Fala o nome dele, por favor. Qual foi o único que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia? Fale o nome dele, por favor. Diga, quem é ele? É Jesus. É Jesus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós só vamos conseguir vencer por Ele e com Ele. Só Ele pode vencer por nós. Somente o sacrifício dele. Hoje as pessoas fazem menção de muitos nomes, mas procura na Bíblia, procura na história, procura até no Alcorão, no Torá, em todas as escrituras, todos os historiadores. Procura. Só existe um que venceu a morte. Só existe um que ressuscitou dentre os mortos. E é Ele que pode, é Ele que tem o poder. É Ele que venceu a morte por nós. E se nós acreditarmos e confiarmos nele, e colocar a nossa vida à disposição dele, viver segundo a vontade dele, segundo os planos dele. O plano dele é este. O plano dele é este, que nós também vencemos. Não somente vencemos as adversidades desta vida, mas vencemos o último inimigo do homem, que a Bíblia diz que contra não tem arma, que é a morte. Pastor, quer dizer que eu não vou morrer? Podemos até morrer fisicamente, mas espiritualmente nós passaremos desta vida para a vida eterna. Aleluia! Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, eles falam: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Jesus sempre trata a morte como um sono. Não quero que sejais ignorantes, porque aqueles que morreram em Cristo, Deus o tornará a trazer de novo com Ele. Naquele dia a Bíblia diz que o Senhor enviará seu arcanjo com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo, nós os que estivermos vivos, imagine se fosse hoje, nós os que estamos vivos, não precederemos os que dormem, mas primeiro aqueles que dormiram em Cristo
ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos transformados e encontraremos todos nos ares. E dali então diz a palavra: viveremos